Vamos entrando. Muito boa tarde, gente. Muito boa tarde. Oi, Camila. Boa tarde, José. Boa tarde. Monique. Muito boa tarde. Larissa, direto de Brasília também. Thaís está aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos chegando. Vai me confirmando se o áudio tá bom, se a luz tá boa pra vocês, tá chegando tudo bem pra vocês aí. Paulo, muito boa tarde. Marciele, Marcinha, Júlia, tia Júlia, um beijo, meu amor. Tá tudo lindo, lindo, maravilhoso. Muito bom. Boa tarde, gente. Boa tarde. Esperar mais um tempinho, ver se a galera chega. Danilo, boa tarde. Oi, Marcinha, meu amor, um beijo. Gente, vocês querem me ajudar hoje? Envia essa live para alguém que você acha que está precisando ouvir um pouco mais sobre presença, que está precisando conhecer ou que se interesse por esse tema. Envia para essa pessoa, só enviar aí pelo aviãozinho para ela poder assistir aqui com a gente, tá? Esse trabalho que eu tenho feito essa semana é para chegar ao maior número de pessoas possível e para isso eu preciso de ajuda de vocês, tá bom? Então convida aí seu amigo, convida aí seu familiar, convida aí uma pessoa que você gosta e que você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo. Manda pra humanidade. Todo mundo, minha gente. Vai mandar a Jéssica. A Jéssica chegou aqui também, lá de João Pessoa. E hoje, gente, a gente vai conversar... Deixa eu baixar aqui a música, tirar aqui essa musiquinha. E, gente, algumas pessoas perguntaram das músicas do início das lives e todas as músicas estão nas minhas playlists no Spotify e no Deezer, que eu coloquei lá no grupo do Telegram, tá? Essa tem uma playlist chamada Meditação e uma playlist chamada Energia Interior. Essa aqui tá na Energia Interior, que são músicas que eu gosto, que me elevam quando, principalmente nos meus rituais matinais pela manhã, que eu acordo, faço minha meditação, faço meu journaling, boto uma música, me ajuda muito, tá? Então tá tudo lá. Ciane acabou de chegar lá do Canadá, direto de Montreal, bem-vinda. Ana Catarina, Arlene, a Ellen, muito bem-vindas, meninas, bem-vindas, muito boa tarde, muito obrigada por vocês estarem aqui. Ao longo dessa semana a gente vem conversando sobre temas, né, que trazem muitas reflexões, que mexem muito com algumas feridas, né, e que traz à luz da consciência algumas sombras que a gente tem, né, algumas identificações. A gente falou sobre corpo de dor, que eu acho que foi a live que as pessoas mais me deram feedback de que, nossa, eu não sabia disso e faz muito sentido, né? E eu também tive essa mesma sensação a primeira vez que eu li sobre, que eu entrei em contato com o trabalho do Eckhart Tolle. E no grupo do Telegram e aqui a cada live eu indico um livro, né? E assim, o maior conteúdo que a gente trouxe foi do Eckhart Tolle, do Novo Mundo, né? O Despertar de uma Nova Consciência. Ontem a gente falou de filosofia hermética com a Catiane, que acabou de chegar aqui também, maravilhosa! Catiane, que é psicóloga e uma grande amiga minha, e a gente sempre entra em umas reflexões sobre a vida, sobre a humanidade, é sempre muito, muito rico, né? E a gente abre a cabeça assim, faz, nossa, gente, como que eu não percebi isso antes?
E a ideia desses conteúdos que a gente está trazendo essa semana é para que você também possa abrir um pouquinho a sua mente, expandir um pouquinho, né? E abarcar esses novos conhecimentos e verificar se na sua experiência isso se aplica ou não. Então, mais uma vez, como eu gosto de falar sempre no início de cada live, tudo que eu falo aqui não é verdade absoluta, tá? Mas é o que faz sentido para mim e que quando eu levo para as pessoas, para os meus alunos dos meus cursos, geralmente, né, eles também se identificam bastante. Então, se você está aqui hoje, se você tem acompanhado essa semana, provavelmente o que eu vou falar hoje também vai ressoar um pouquinho aí dentro, que hoje o nosso tema principal, né, é a atenção plena. Então, a gente vem falando sobre uma desconstrução e uma construção de hábitos, de modos de vida, de estilos de vida. E para mim, a atenção plena é uma ferramenta que eu uso e é um estilo de vida que eu cultivo e que me ajuda muito nesse processo de individuação, né, de se tornar humano, que a gente já conversou sobre isso também, de perceber as minhas identificações como que nós, enquanto seres humanos, nós temos identificações, nós temos o corpo de dor, nós temos esse comportamento muitas vezes mais egóico, mas a gente, quando a gente está consciente e mais presente, a gente consegue identificar esses pensamentos, emoções, esses comportamentos que muitas vezes nos levam para um caminho que nos distancia da nossa essência, né? Então, a atenção plena é para mim hoje uma das principais ferramentas, né, além da terapia, né, e das reflexões que eu faço. Então é uma vida com mais presença. E como tudo, né, como toda essa semana eu trouxe uns tópicozinhos, porque senão eu falo aqui o dia todinho. Eu vou tentar ser concisa, mas eu trouxe algumas coisas pra gente refletir, tá bom? E aí eu vou desativar os comentários. Se vocês tiverem perguntas, manda pra mim nessa caixinha aqui onde tem uma interrogação. E aí a gente vê no final, tá bom? Deixa eu desativar aqui os comentários de vocês. Beleza. E então, para a gente falar sobre atenção plena, falar sobre mindfulness, né? Mindfulness é um termo que em inglês, né, que acabou se entrando um pouquinho em moda nos últimos anos aqui no Brasil e significa, em português, atenção plena. E aí eu trago para vocês um questionamento. Será que esse mindfulness, será que essa atenção plena é um caminho possível para a gente ou não? Né? E eu venho nesse processo de tentar levar para as pessoas esse mindfulness, né? E como prática e como estilo de vida há alguns anos, 5, 6 anos. E é sempre muito recompensador ver como que isso pode, de fato, transformar a nossa forma de lidar com o mundo, né? E o mindfulness, essa atenção plena, basicamente, envolve uma habilidade de focar continuamente em um objeto familiar de sua escolha sem distração. Então, dentro da prática de meditação em geral, a gente costuma ter um foco, principalmente nas práticas iniciais, nas fases iniciais do processo de atenção plena e de meditação e de reconhecimento da consciência, a gente costuma ter um objeto, né, para que a gente sempre retorne para esse objeto, independente do que acontecer. Então a gente vai ter devaneios, a gente vai ter pensamentos, a gente vai se perder em meio a esses pensamentos, mas aí a gente tem esse foco, a gente tem esse objeto onde a gente sempre retorna para ele nesse momento que a gente percebeu que se perdeu de alguma forma. E o mindfulness, uma palavra que vem do sânscrito, né? O mindfulness já é uma tradução em inglês da palavra que traz um conceito de lembrar. Então seria lembrar de estar aqui, lembrar de estar consciente, lembrar, né? E esse lembrar, ele é realmente algo que a gente faz diariamente, é um cultivo diário. Não é simplesmente a gente acreditar, né, que eu vou fazer um curso de 8 semanas e isso vai resolver minha vida. Não. Isso é um estilo de vida. É um estilo de vida que a gente vai todo dia assumindo um compromisso com a gente mesmo, nem é com seu professor, nem é com seu instrutor, nem é com seu mestre. É com você. De todos os dias ter esse compromisso de estar presente e de dar o melhor de você naquele dia.
com esse processo de mais consciência, com esse processo de mais presença. E aí o Jon Kabat-Zinn, que é um cara que fundou o programa de Mindfulness, né? Lá nos Estados Unidos, em 1975, ele fundou o programa de Mindfulness para a redução do estresse. E depois disso, algumas pessoas, né, foram criados outros tipos de programas baseados em Mindfulness, baseados na atenção plena, para lidar com algumas situações específicas, como depressão, como ansiedade, como vício em algumas substâncias, né? Então, as pessoas foram adaptando e hoje a gente tem uma gama de programas baseados em Mindfulness que trazem muitos benefícios para as pessoas aqui no Ocidente, né? Então, essa prática de Mindfulness, de meditação, ela é milenar, né? E muitas pessoas acabam vinculando ao budismo e achando que para meditar ou para praticar meditação ou mindfulness a gente precisa ser budista, e isso não é verdade. As raízes sim estão lá, mas é algo tão essencial da natureza humana, esse estar presente, que a gente não precisa seguir dogmas ou religiões ou filosofia para isso. Veja, tudo que eu trouxe aqui essa semana para vocês, a gente falou de filosofia tolteca, a gente falou de filosofia hermética, a gente falou de filosofia budista, tudo isso tem saberes que, se a gente abrir um pouco a mente e também deixar de lado as nossas crenças, que a gente tem que se encaixar em caixinhas, a gente pode aprender, né, se abrir, aprender e conseguir viver com mais qualidade e com mais autenticidade, de acordo com aquilo que faz sentido para mim. E não precisa eu me agregar ou eu me dedicar a apenas uma filosofia, gente. O conhecimento, ele é tão amplo, ele é tão vasto. Vamos abrir a cabeça, vamos expandir a consciência e ver o que faz sentido, né? E aí o Jon Kabat-Zinn fala, aonde você for, lá você estará. Então, se você não está bem com você, se você não tem uma coerência do seu interno e você não consegue ter uma experiência de vida, né? De mais gentileza, de mais aceitação, a gente vai ter grandes dificuldades, porque aonde a gente for, a gente vai estar. E se eu me rejeito, se eu não me aceito, todos os momentos da minha vida eu vou ter que lidar com isso. E eu vou ter que lidar e enfrentar essa rejeição. Na verdade, não enfrentar, mas eu vou ter que lidar. O enfrentar é uma opção, né? Porque muitas pessoas acabam jogando para baixo do tapete e fingindo que nada está acontecendo e só vai. Só que isso tem repercussões na nossa saúde física e na nossa saúde psíquica. Então, tudo que a gente tem conversado é para que a gente consiga observar essas crenças, essas incoerências e conseguir, com bastante coragem e com mais consciência, né, olhar para tudo isso e acolher, e ir se integrando e se constituindo à medida que a gente se conhece, né? E aí a gente tem vivido num grande modo, que é o modo fazer, né? A gente está vivendo num piloto automático, a gente está vivendo sempre numa busca de encontrar ou de chegar a algum lugar, né? Eu quero chegar, eu quero atingir determinada coisa, eu quero ser isso, eu quero ter aquilo. Então a gente vive num modo tão acelerado e nessa busca incessante que a gente está num modo que é compulsivamente conceitual e fragmentado. A gente não tem essa integração do modo de vida e do modo de ser. E a ideia é que a gente consiga, a partir da prática dessa consciência plena, dessa atenção plena, a gente conseguir ter uma vida mais simples, uma vida em que eu consigo ter mais observação e que eu consigo também sentir. Eu não estou rejeitando os meus sentimentos. Ontem eu e a Catiane, a gente falou muito disso, né? Ontem e antes de ontem. A gente não está rejeitando os sentimentos, a gente não está negando que existe, mas também a gente não está apegado nem exagerando os sentimentos. A gente acolhe tudo que surge e entende que isso faz parte da nossa experiência, a gente sente, a gente não finge, né? Então, claro que isso é um processo diário e que a gente também tem ciclos, né? E muitas vezes a gente se afasta desse sentir por medo, por resistência, né? Porque isso traz desconforto, isso vai trazer desconforto e muitas vezes a gente não quer lidar com esse desconforto. Então, é normal a gente ter essa resistência, a gente ter esse medo, porque exige que a gente se reinvente de alguma forma, né? E cada vez mais que a gente aprofunda nesse processo de autoconhecimento, a gente vê que tem mais trabalho a ser feito, né? Então, a mudança desse modo de ser, de modo de ser mais conceitual e compulsivo para um modo mais presente de observação e de investigação, ela é necessária para que a gente consiga
ter de fato uma vida mais plena, mais consciente. E aí a gente entra na prática de meditação. Muitas pessoas me perguntam se meditação e mindfulness é a mesma coisa. O mindfulness é um estilo de vida, tá? É um estilo de vida que a gente cultiva diariamente. A meditação é uma ferramenta que a gente pode utilizar dentro do nosso dia para que a gente trabalhe principalmente as qualidades da nossa mente. Qualidades como quietude, relaxamento e vigilância. Por quê? Porque a gente, como eu falei, a gente vive nesse processo tão automático, a gente vive nesse processo, nessa busca tão incessante, nessa dificuldade de lidar com o que está aqui dentro, que é uma inquietude muito grande e existe uma dificuldade de relaxar e simplesmente estar ali, presente, no momento presente e vigilante com o que está acontecendo. Né? Então essas três qualidades, elas, no momento em que a gente pratica isso dentro da prática de meditação, a gente começa a levar isso para a vida. Então a gente tem um processo de mais clareza, né? Eu consigo estar presente e relaxado, mesmo que a situação esteja me trazendo aí muitos desafios, mas eu encaro isso como um possível aprendizado. E eu entendo que se eu começar a me deixar levar por essa preocupação, por esse pensamento, por essa emoção, eu não vou dar o melhor de mim naquele momento. E a vigilância, ela é necessária porque muitas vezes a gente, durante a prática, por exemplo, a gente entra num processo de lassidão ou de torpor, a gente começa a ter muito sono. Isso também é uma espécie de mecanismo de defesa. Eu começo a ter muito sono, das duas uma, né? A gente pode estar realmente muito cansado e precisa descansar, então eu escolhi um horário do dia para fazer minha prática de meditação que eu estou exausta. Então não vai ajudar, né, gente? Não vai ajudar. Então é importante que a gente determine um horário do nosso dia que seja coerente, que a gente consiga estar desperto e vigilante, né? E na vida, muitas vezes, a gente não está vigilante e acaba tendo um processo de viver no piloto automático demais, assim. E é como a gente vê a maior parte das pessoas vivendo hoje em dia, né? Eles não estão vigilantes, eles estão sendo levados pelo fluxo da vida. Faz sentido para vocês, gente, isso que eu estou falando? Se faz sentido, dá um feedback aqui para mim, por favor. E aí, quando a gente começa a cultivar essas qualidades da mente, né? A quietude, o relaxamento, a vigilância, tanto dentro da prática de meditação, que é essa prática que a gente para alguns minutos, né? E vai ter um foco, um objeto, onde a gente vai direcionar a nossa atenção. E aí a gente começa a cultivar isso, né? Vai vir desconforto, vai vir inquietude, né? Eu vou querer me mudar de lugar, eu vou querer me mexer, eu vou querer sair dali, eu quero abrir os olhos para poder olhar quanto tempo faz que essa menina está falando aí no meu ouvido, né? Se for uma prática guiada. Quem já foi meu aluno sabe o que eu estou falando. Então, muitas vezes a gente começa a ficar tão preocupado com o tempo e usa a meditação, a prática de meditação, encara isso como uma obrigatoriedade, que aí quando eu tô lá, eu me coloco lá para sentar e fechar os olhos e fazer a prática, dá 10 minutos eu acho que passou uma hora, né? Porque a gente não tá ali, a gente está ansioso para acabar, a gente está procurando um fim. E aí isso gera uma inquietude. E muitas vezes a gente traz muito esforço para a prática e se tensiona todinho. Então é preciso que a gente entenda que a vigilância não significa tensão. Eu estou ali, eu estou atenta, eu estou presente e eu relaxo o meu corpo e eu escolho relaxar o meu corpo porque isso também vai trazer um certo relaxamento a nível da mente. E quando a gente começa a trabalhar essas três qualidades, a gente tem mais vivacidade. Essa vivacidade que a gente pode caracterizar como uma qualidade ampla de consciência e dentro desse espaço a abertura e tranquilidade. E eu gosto muito dessa palavra espaço porque é realmente o que a gente cultiva dentro da prática de meditação. Então a gente começa a cultivar um espaço de possibilidade, a gente vê que mesmo com tudo isso, com essas dores, com esse sofrimento, né, com essa pandemia, com tudo que está acontecendo, a gente pode ter um espaço interno de tranquilidade e de abertura. Tá? Lembra que a gente conversou que felicidade não é ausência de dor, né? A gente muitas vezes acha que está sentindo algum tipo de dor física ou emocional, a gente não está feliz, mas não tá tão relacionado assim. A felicidade ela pode vir de pequenos momentos no seu dia, né? De você encontrar, por exemplo, esse espaço interno, de você entender que o mundo pode estar caindo,
mas você tá ali, e você tá presente, e você não tá entrando no desespero disso tudo. Faz sentido, gente? Pra vocês? E eu sempre costumo utilizar essa metáfora, que a sua mente ela é como um rio. E esse rio, no processo de prática de meditação, a gente começa a tentar observar esse rio, as margens dele. É como se a gente estivesse se colocando um pouquinho fora dele e observando a mente. E essa mente, ela tem vários conteúdos, né? Tem pensamentos, e é espelho dos pensamentos, de emoções, já fazendo relações aí com a relação com que a gente já viu essa semana com os outros livros. E aí eu faço uma pergunta para vocês, que é, como você tem cuidado desse rio? Como você tem alimentado esse rio? De que você tem se alimentado? Porque isso vai ser espelhado nos seus pensamentos. Isso vai ser espelhado nas suas emoções. A gente também conversou ontem que tudo é causa e efeito. Tudo tem uma causa e um efeito. Então, se eu estou cultivando muito conflito, se eu estou cultivando muita tristeza, negatividade, estou apegado a essas coisas, tá? Porque tudo isso existe, gente. Mas a questão é como eu me relaciono com isso. Então, se eu estou cultivando muito isso, me alimentando só disso, é o que vai se manifestar na minha existência. Não tem como ter uma outra coisa. Não tem como ser diferente, entendeu? E aí a gente começa a buscar distrações. A gente começa a alimentar essa mente, alimentar esse rio de tanta sujeira, que é mais fácil a gente se distrair do que a gente trabalhar para limpar isso. Então a gente se distrai através de maratonando filmes, por exemplo, a gente se distrai bebendo muito, a gente se distrai comendo muito doce, a gente se distrai olhando muito a vida do outro e não olhando pra gente. Então tudo isso é uma forma de distração. É importante que a gente comece a entender que o equilíbrio ele é construído à medida que a gente vai vivendo, né? E o exagero de tudo, quando a gente está muito apegado, está obcecado por alguma coisa, isso não vai fazer bem, porque daqui a pouco a gente vai para o extremo oposto, lembra? Lembra do que a gente conversou ontem com a Catiane, dos extremos? Então tem o pêndulo, né? E a vida ela é assim. Então quando a gente está num extremo, daqui a pouco a gente vai para o outro. Então o que a gente quer é trazer uma neutralidade, uma equanimidade, trazer uma atitude de mais presença para que a gente consiga transcender esses extremos, né? E quando a gente alimenta essa mente com muito conteúdo negativo, quando a gente alimenta essa mente com coisas que não nos agregam, a gente começa a ter essas aflições mentais que o livro traz. Inclusive, eu nem mostrei o livro que eu tô falando hoje, né? Eu vou falando aqui, ó, do Felicidade Genuína, do Alan Wallace, tá? Esse livro aqui, gente, é sensacional. Ele traz várias técnicas, várias práticas de atenção plena. E eu vou deixar lá no canal do Telegram também, tá? A indicação dele. Felicidade Genuína. Então, dentro desse livro, ele traz as aflições mentais como apego, aversão e ignorância, né? O apego, aquela obsessão, aquele desejo, aquela coisa que a gente quer porque quer continuar ou alcançar, né? A gente se apega, tem medo de perder, a gente se identifica muito com aquilo ali. É um processo também egóico. Lembra que a gente conversou sobre isso? Uma outra aflição seria a aversão. Eu não quero isso, eu resisto a isso, né? E geralmente a gente tem aversão ao desconforto que é causado pelo processo de crescimento, muitas vezes. Então, essa aversão é importante que a gente entenda que faz parte da nossa experiência, né? O desconforto faz parte da nossa experiência e a gente não precisa cultivar a aversão para com esse desconforto. Porque isso acaba nos tornando, trazendo essas aflições mentais, né, e causando algumas emoções como raiva, hostilidade, agressividade. E uma outra coisa, outra aflição que o Alan Wallace traz é a ignorância. Essa ignorância ele traduz como uma desatenção, como uma letargia e uma compreensão errônea da realidade. E o exemplo que ele dá é o piloto automático. Então, na ignorância, nesse estado aflitivo de ignorância, a gente simplesmente não se envolve com aquilo ali, né? E a gente está só deixando acontecer e levando a vida, como se não tivesse trabalho a ser feito, né? Então, piloto automático, um exemplo disso é quando a gente está
saindo de casa para um lugar, né? E a gente sempre todo dia faz o mesmo caminho, mas hoje eu vou para um outro lugar diferente. E aí eu me pego fazendo o mesmo caminho. Alguém já fez isso? E você se dá conta quando já está lá quase chegando no local, que não era o local que você queria ir, mas é o local habitual, né? Então, por questão de hábito, por questão de rotina, você acaba entrando no mesmo caminho e fazendo a mesma coisa, a mesma rota, sendo que você não ia para lá. Porque você está num processo, num modo automático de ser. Você não está usando energia para poder pensar e estar consciente do que você precisa fazer. Isso se aplica a outras coisas, tá? Isso se aplica tanto a essa questão de me movimentar, né? De ir para um lugar. Se aplica quando a gente está lendo alguma coisa e termina o parágrafo. Não sei nem o que eu estava lendo ali, porque a minha atenção estava em um outro lugar. Né? Apesar de estar lá fazendo todos os movimentos oculares e seguindo as palavras, mas eu não sei o que eu li, né? Porque eu estava no automático ali e devaneando de alguma forma. Então, essa ignorância traz isso, essa desatenção, essa inércia, né? Então, é importante que a gente comece a reconhecer isso, essas aflições que podem estar presentes na nossa vida ou não, né? E vocês vão refletir a partir da vivência de vocês e ver se faz sentido. E aí, eu repeti esse slide, mas eu vou passar para o próximo. E aí, como é que a gente faz para estabelecer a mente em seu estado natural? Então, a nossa mente, ela começa a oscilar. Lembra dos polos que a gente falou ontem também? Que existem os extremos, né? A mente, ela fica oscilando entre agitação e lassidão. Ou seja, ela fica oscilando entre muita inquietude e uma inércia, e um torpor. E a gente precisa trazer uma intenção, né, e cultivar essa neutralidade, essa consciência, essa base que ela é calma e clara. E essa consciência, gente, é exatamente tudo isso que a gente está conversando essa semana. É você conseguir estabelecer um estado de desidentificação com esses processos que causam a agitação e que causam a lassidão. Não é desejar, né, se apegar a esse estado. Eu quero sempre estar aqui calmo e tranquilo. Não é também se apegar a isso, mas é ter clareza que a motivação ela é parte de você não ser levado por essas narrativas mentais. Parte de você querer não se identificar com esses pensamentos. Né? Isso, se você começar a observar, é muito profundo. E a gente, para poder entender esse processo de identificação, precisa fazer um trabalho bem consistente, né? e diário. E aí, dentro da prática de meditação, a gente tem a atenção objetiva. Né? Essa atenção objetiva, o que é isso? É uma estabilidade que a gente tem a partir de um treinamento onde a gente tem um objeto, né? Por exemplo, a respiração, e a gente está estabelecendo um estado de presença a partir desse objeto. E a gente tem a consciência como um anfitrião gentil em meio a convidados indisciplinados. É isso que o Alan Wallace traz no livro para falar de consciência e pensamentos. Então, e aí mais para frente eu vou falar sobre a mente operante, mas ele traz como a consciência, ela está ali consciente. Então, eu estou consciente do que eu estou pensando. Né? Eu não sou o pensamento, eu não tenho essa identificação. Mas para que eu estabeleça essa consciência, eu preciso treinar uma certa estabilidade nessa base dessa consciência. Que eu treino isso a partir de objetos. Começo a partir da respiração ou a partir da atenção ao corpo. Ou a atenção a um som, por exemplo, também pode ser feito. Faz sentido, gente? Vocês estão aí? E a partir dessa atenção objetiva, a gente começa a cultivar e a ter mais clareza da consciência subjetiva. Ou seja, a gente começa a entender a observação, como a gente observa os fenômenos mentais. Para isso, a gente precisa ter uma atitude, né, de não julgamento. A gente tem que ter bastante abertura e disponibilidade para tudo isso que a gente está experienciando. E curiosidade a respeito disso. Se eu não tenho abertura, se eu estou aqui cheio dos meus conceitos prévios, né? Se eu não faço uma redução fenomenológica, como chama o Russell, se eu não abro mão dessas crenças, eu não me disponho. Eu não estou ali com uma intenção de me relacionar com aquilo tudo.
de observar o que está surgindo. Então é preciso que a gente aprenda a estar nesse estado de não julgar, de abertura e de curiosidade, porque assim a gente começa a entender o conteúdo, né, do que está acontecendo ali na nossa mente e não se identificar tanto com ele. E existem alguns facilitadores para isso, tá? Então, o que pode facilitar esse estado de mais atenção plena? O que pode facilitar esse estado, por exemplo, é ter um ambiente que facilite isso. E esse ambiente, gente, não é só um ambiente físico. O ambiente físico, ele é importante, claro, né? Mas é também um ambiente relacional. Então, o ambiente físico é aquele lugar que você tem, que você pode se sentir seguro para praticar. Né? Se você está se sentindo inseguro porque o seu ambiente não está te dando segurança, sua casa, por exemplo, fica mais difícil. Mas se você tem um ambiente físico que favoreça a sua prática, vai ficar mais fácil, vai facilitar esse processo de autoconhecimento. Mas também está relacionado às nossas relações, também está relacionado às pessoas com quem eu convivo, também está relacionado com a forma que eu me alimento durante o dia, né? De leituras, o que eu assisto, o que eu converso. Então, esses relacionamentos, eles interferem também, eles podem facilitar ou dificultar esse processo. E também atender às necessidades básicas do ser humano, né? Eu ter comida, né? Eu ter o que comer, eu ter onde dormir, eu conseguir ter uma noite de sono reparadora, tudo isso influencia no nosso processo de estar mais estável na nossa consciência, né? E uma outra coisa é tentar não ter, né? Não ter muito apego às coisas ou muito desejo. Porque quando a gente está muito apegado às coisas, a gente está muito identificado, e esse é um processo bastante egóico que nos impede de entrar em contato com a nossa essência. Então, observar que o desejo, ele nos tira desse momento presente, muitas vezes. Ele nos leva para uma outra coisa, para um outro lugar, né? Porque eu estou desejando algo que eu não tenho. E aí, isso acaba dificultando esse processo de entrar em contato com a nossa essência aqui e agora. E uma outra coisa é o contentamento, né? Porque no momento em que a gente entende que estar presente é o que eu preciso nesse momento, eu começo a observar o que eu tenho, né, agora e se eu tenho o adequado para que eu consiga seguir nesse processo. O problema é que quando a gente está num processo, está vivendo com um comportamento e com muita identificação egóica, a gente nunca tem o suficiente, né? Então, se a gente nunca tem o suficiente, a gente está sempre numa busca e está sempre reclamando e está sempre se queixando de alguma coisa ou de alguém. Então, e aí complementa com tudo que a gente já conversou essa semana, né? O contentamento, ele vem de você observar e ele vem de você honrar, né? Reconhecer que tudo que você tem hoje é adequado para o que você pode ser, certo? E que se você está aqui como humano, você tem o adequado para isso. Você tem sua presença, você garante o básico para que você consiga estar aqui. Você não precisa ter uma casa super luxuosa, você não precisa ter as melhores roupas de marca. Você não precisa estar na Tailândia, seria ótimo se a gente pudesse estar lá sempre, né? Mas você não precisa estar lá na Tailândia, num retiro de 3 meses, no completo silêncio, desconectado do mundo para fazer isso. Não. O que você tem hoje, você pode cultivar essa presença. O que você tem hoje, na sua vida hoje, na sua casa hoje, em meio à pandemia, você tem o suficiente, o adequado para isso, tá? Para viver com mais presença. Cultivar mais simplicidade, uma vida mais simples. E aí também cai nessa questão de entender o que é adequado para mim nesse momento, né? E entender que a gente não precisa de muito. E aí eu acho que, fazendo uma comparação, né? Trazendo para o momento atual, muitas pessoas estão reconhecendo a importância de um abraço, né? Muitas vezes as pessoas estão reconhecendo agora a importância de você olhar para uma outra pessoa, aquela pessoa que você tinha na sua casa, que você tem na sua casa e que você não se conectava tanto, porque está sempre correndo atrás de algo, né? A importância de olhar para você, o céu, olhar o céu, gente. O céu é maravilhoso. O sol, sintam o sol na pele de vocês. E agradeçam por isso, agradeça por vocês poderem experienciar isso, que é maravilhoso. Então, tentar cultivar uma vida mais simples. Ter disciplina ética e pura. Então, evitar ações prejudiciais a você e ao outro, né? Porque tudo tem causa e efeito. Então, se a gente começa a agir ter tipo de ações que prejudicam o outro, aquilo também pode me prejudicar. Então, nós estamos todos conectados. Todos. O que acontece com o outro também interfere em mim de alguma forma. Então,
Então, quando a gente começa a reconhecer isso, a gente evita tomar algumas atitudes que possam machucar a outra pessoa, né? Faz sentido, gente? E aí a gente passa para algumas aplicações. Quem já fez curso comigo sabe que a gente faz algumas práticas de atenção plena ao corpo, atenção plena à respiração, atenção plena às sensações, sons, sensações e pensamentos, né? O reconhecimento de padrões emocionais, de hábitos, enfim. Então, é preciso que a gente inicie um processo de investigação. E dentro desse processo de atenção plena, a gente começa a observar o corpo, começa pelo corpo, porque o corpo é essa grande coisa que a gente tem um monte de sensações que muitas vezes a gente não se dá conta, né? E o corpo, ele fala. Então, muitas vezes, algumas questões emocionais, elas são somatizadas no corpo físico e o corpo físico está ali gritando pra gente e a gente não percebe. Né? Muitas vezes a gente está tão tenso, está tão ansioso e o corpo físico está lá rígido que só e eu não me dou conta. Então, no momento em que a gente começa a trazer atenção para o corpo, a gente começa a relaxar o corpo e abrir mão de algumas tensões desnecessárias naquele momento, que a gente acaba trazendo pra gente como uma forma de proteção, como se eu tivesse que me defender, ou como se eu tivesse que carregar aquilo tudo porque aquilo é meu, né? Porque, eu fiz tanto, e aí o corpo começa a somatizar de tanto que você carrega, de tanto que você fez, né? Então, mas isso é um processo inconsciente. Então, quando a gente começa a tomar consciência, o nosso corpo, a gente começa a ficar mais íntimo dele. E essa investigação é a investigação sobre as sensações que a gente tem, né? E aí a gente passa para essas sensações e sentimentos, porque no momento que eu começo a observar o corpo, eu me dou conta do que eu estou sentindo, eu me dou conta das minhas sensações. E a gente sempre está assim, no agradável e no desagradável, né? A gente sempre está dualizando as coisas, inconscientemente. Então, a gente tenta trazer um olhar mais neutro diante do que a gente está sentindo, né? Não é se apegar nem cultivar aversão, é estar numa neutralidade, numa equanimidade diante daquilo. É distinguir entre o conteúdo objetivo da experiência e a forma subjetiva com a qual sentimos. O que isso quer dizer? É distinguir entre o pensamento, aquela historinha que está acontecendo ali, que a minha mente está me contando, e a minha interpretação disso. É distinguir entre a dor física que eu estou sentindo, e aí vem, por exemplo, a fibromialgia. Eu estou sentindo uma dor muito forte fisicamente e eu consigo distinguir o aspecto físico disso e a minha interpretação disso, que seria o conteúdo subjetivo. E aí a gente pode fazer um processo de investigação aí. Né? Por exemplo, a dor e a raiva. Quando você começa a observar a dor ou quando você começa a observar a raiva, você começa a trazer uma pergunta. Será que quando eu olho para essa dor e para essa raiva, quando eu observo sem me apegar, ela muda ou não? E aí, ao trazer esses questionamentos, você começa a entrar um pouquinho na essência de cada coisa, de sentimentos, de sensações, de pensamentos, tá? Pensem sobre isso. Quando você começa a observar, quando a dor ela é observada, ela se modifica ou ela permanece a mesma? Quando você tem uma dor, quando você está com raiva, quando você está com tristeza, quando você olha para isso, será que isso fica a mesma coisa? Né? Ou modifica? Não vou dar a resposta, tá? Mas é uma questão para vocês refletirem. E uma outra forma de aplicação da atenção plena é a mente. Então, a mente, o Alan Wallace traz como uma mente operante que existe, que é espelho, né, de emoções, de pensamentos, de memória, imaginação, e tem a consciência substrato, ou a consciência que é esse estado fundamental, do qual emerge de tudo. Gente, essa consciência na verdade, é o que nos compõe e a gente esquece de acessar. Porque a gente está muito identificado com essa mente operante, com essa racionalização, com essa necessidade de conceitos. Tá? Quando a gente começa a praticar presença, começa a praticar atenção plena, começa a fazer terapia, começa a entrar em contato com a gente mesmo, a gente começa a entender essa diferenciação, né? E se desidentificar tanto com esses conteúdos mentais, as emoções, pensamentos e tudo mais. E aí surge também uma outra aplicabilidade que é a atenção plena aos fenômenos. Então a gente tem dificuldade de lidar com as coisas,
Porque a gente acha, né, que não somos capazes de suportá-las como permanentes, porque a gente acha que aquilo ali é para sempre. Aí a gente dá uma surtada, né? Ah, a pandemia é para sempre. Ah, eu vou ficar isolado para sempre. E aí você começa a catastrofizar. Ah, essa dor que eu tô sentindo é para sempre. Enxaqueca muito forte. Ai, tá vindo enxaqueca. E aí eu vejo essa enxaqueca, ai meu Deus, eu não vou ficar boa, eu vou perder meu emprego, ou não vou conseguir fazer uma prova. Enfim, vários níveis de catastrofização pelo apego àquela sensação, àquele fenômeno, àquele pensamento. E aí, eu trago uma pergunta. Eles são permanentes? Essa dor, ela é permanente? Ela é sempre a mesma dor? Se for uma dor crônica, eu tenho dor física, eu tenho uma dor lombar, certo? Por uma questão estrutural, tá? Tem um problema, uma hernia de disco ali, tem uma dor lombar. Essa dor, ela é sempre a mesma? Se perguntem aí. Porque se a gente se apega tanto a essa dor, a essa qualidade de dor, e acha que nunca vai passar, que vai viver para sempre com ela, você não vai viver para sempre com ela porque ela não é a mesma. Né? Ela vai se modificando à medida que você se relaciona de forma diferente com ela, talvez. Né? Pensem nisso. Então lembre-se que as coisas são impermanentes, são cíclicas. Elas mudam o tempo inteiro, a gente muda o tempo inteiro. E o grande problema é que a gente se apega às coisas como se elas fossem imutáveis. Né? E tenho que suportar isso o resto da minha vida, meu Deus. Então, assim, quando a gente começa a voltar para esse presente e começa a ter mais consciência, a gente entende que, tá, faz parte da minha vida agora, isso não me define, como é que eu posso lidar melhor com isso? O que isso traz para mim de aprendizado? Né? E aí a gente, além da atenção a todas essas coisas, ao corpo, aos sentimentos, aos fenômenos, à mente, a gente também traz um componente de bondade amorosa e compaixão. Porque o mindfulness como estilo de vida, existe a atenção, então não é só se concentrar e ficar ali focado de forma rígida numa coisa, não é. Primeiro que não é essa rigidez, lembra? Há relaxamento, há uma vigilância e uma quietude. Então, não é só o componente atencional, não é só eu ver aquilo ali, é eu investigar a causa daquilo, né? E trazer compaixão e bondade amorosa para tudo que a gente vive. É reconhecer o nosso sofrimento e o sofrimento do outro. É reconhecer e tratar com equanimidade tudo que está surgindo na nossa experiência, seja isso, se a gente categoriza como bom ou ruim, mas eu tô aqui numa posição mais equânime. E com isso, quando a gente traz essa gentileza, a gente traz compaixão, a gente traz uma bondade com a gente mesmo e com o outro, a gente abre uma porta de conexão enorme com a gente e com o mundo. A gente se conecta com todo mundo e fica mais empático, né, com os nossos processos e com os processos do outro. E para tudo isso, gente, é preciso uma prática contínua. Então não adianta eu achar que eu vou fazer uma prática de meditação e vou resolver toda a minha vida. Vocês viram a quantidade de coisas que a gente conversou essa semana. E não é do dia para a noite que a gente integra tudo isso. E não é do dia para a noite que a gente quebra um padrão automático de estar sempre reagindo a tudo se colocando como uma posição ou de vítima ou de agressor, né? Lembra que a gente já conversou sobre isso. Não é sempre que a gente quebra um padrão de estar numa identificação através do exagero ou da negação das nossas emoções. Mas existe um começo. E o começo pode ser hoje, para você. Né? E para isso é uma prática de vida, é uma prática contínua, é uma jornada de vida. Eu e Catiane conversamos essa semana, né, de que quantos anos a gente está nisso para poder chegar e falar e se fazer entender, porque a gente começa a falar de uma experiência. E a gente não está imune, tá? A gente não está imune de jeito algum de todas as coisas de todos os comportamentos mais egóicos, a gente não está imune de ansiedade, a gente não está imune de sofrimento, muito longe disso. Mas a gente consegue todo dia assumir um compromisso e começar a reconhecer qual é a minha responsabilidade, né, nisso hoje, o que eu posso fazer por mim e pelo outro hoje. E agir com mais presença. E a prática de meditação traz essa possibilidade pra gente. Faz sentido pra vocês, gente? Deixa eu ativar aqui os comentários de vocês. Nem sei que horas são, mas bora lá. E aí, deixa eu ver aqui. Faz sentido, gente? Escreve aqui pra mim. Eu vou ver aqui umas perguntas que vocês me mandaram.
Contentamento é bem difícil, até porque é inerente ao ser humano sempre querer algo, sempre que conseguir. Sim, é inerente porque a gente se identifica com essa necessidade, né? De que está sempre faltando algo, de que, que eu tenho que conseguir algo, que eu não estou feliz até eu conseguir alguma coisa. O problema é que a gente sempre muda isso, né? De foco. Quando eu consigo aquilo que eu acho que me traria felicidade, contentamento, eu quero outra coisa. A gente vai sempre querer outra coisa e nunca vai ser suficiente. Então, é sim uma coisa que a gente aprende desde criança, mas é um estado vigilante, né? E aí eu já entro para outra pergunta que trouxe assim. Gostaria mais de ouvir sobre estar vigilante e como seria essa vigilância. É estar presente, gente. Não é eu estar vigilante, tipo assim, condenando o que está acontecendo. Não, é eu estar atento ao que está acontecendo aqui. Eu estar atento a essa necessidade de busca e fazer um questionamento, uma investigação. Será que eu realmente preciso disso? Ou não? Será que esse pensamento ou essa emoção, ela está me trazendo uma verdade? Será que eu preciso realmente entrar nisso agora? Ou não? Né? Então, essa vigilância, ela é assim. Do nada vem esses pensamentos. Isso é gerado pela ansiedade. A ansiedade tem várias teorias, né? Mas a ansiedade, ela vem desses pensamentos relacionados ao futuro. E esses pensamentos, eles são automáticos, né? Muitas vezes, e estão relacionados ao que a gente consome e ao que a gente acredita, tá? Então, as crenças e tudo que a gente vê, ouve, conversa, cultiva, vai se concretizar no nosso consciente, no nosso inconsciente, através de pulsões, desejos ou pensamentos mais assim, né, que vêm à luz da consciência. E aí pode sim estar relacionado à ansiedade ou trazer essa necessidade, né, essa ansiedade, que muitas vezes tem manifestações físicas. Mas essas manifestações físicas e a permanência em um estado de ansiedade ocorre quando a gente se apega a isso, se identifica demais com isso. Tá? Porque às vezes vem pensamentos negativos, tipo morte de uma pessoa próxima, porque a gente tem medo de, né, tem esse medo de perder uma pessoa próxima, porque a gente tem um grau afetivo, né, uma ligação afetiva, a gente tem um apego, e a gente não aceita a morte como parte da vida. E é parte da vida, não é? Nós somos também um ser para a morte. Assim como somos um ser para a vida, um ser aí, como diz o Heidegger, nós somos um ser para a morte. E a morte física não significa a morte da pessoa, né? Da pessoa que eu falo, da consciência dela, das ideias dela. Significa a morte dessa questão material aqui. Então, se a gente se apega tanto à materialidade, aí a gente sofre pra caramba, porque a gente vai perder isso. Nós vamos morrer também daqui a pouco, né? A gente pode morrer a qualquer hora. E aí já entraria em uma outra live, gente, porque falar de morte e falar de angústia é um tema bem denso e a gente gastaria horas falando sobre isso aqui. Deixa eu ver os comentários de vocês. Tá, faz muito sentido. Quanto à lucidez eu só falo, o grande desafio é a prática diária. Mas é possível, gente, né? E eu tô aqui exatamente para falar isso para vocês, porque no fim eu me encontrei nesse trabalho, né? Porque através da minha prática pessoal eu fui começando a observar como que isso me transformou e eu quero levar isso para as pessoas e ajudar as pessoas nessa prática diária. Esse é o meu trabalho. Como trabalhar a motivação e disciplina diária? Primeiro é entender por que você está fazendo aquilo, né? E realmente encontrar uma motivação que venha da essência, não do ego. Mas aí é, né, todo um processo que eu não vou conseguir entrar agora por causa do tempo. Beleza. E aí, gente, pra gente encerrar hoje, e pra quem tá aqui, né, eu vou falar pra vocês o seguinte. Muitas pessoas têm me perguntado de cursos, tá? De cursos de mindfulness, de cursos que na época eu ia fazer em março presencial, mas infelizmente devido ao contexto atual eu não vou conseguir fazer. Porém, eu estava com uma turma agora que finalizou essa quinta-feira e depois dessa semana de expansão da consciência eu recebi tantos feedbacks
Eu recebi tanta mensagem linda de vocês que foram tocados por isso, né? Que se identificaram com isso, que querem continuar nessa jornada, que eu vou abrir um curso chamado Consciência. E nesse curso, que vai durar 8 semanas, que é diferente do curso de 8 semanas presencial, que eu faço baseado em Mindfulness, para redução do estresse, tá? Esse curso ele é diferente porque ele traz outros conteúdos. Conteúdos como morte, conteúdos como solidão e solitude, conteúdos sobre regulação emocional, ansiedade, procrastinação, e eu vou trazer tudo isso à luz da filosofia, da psicologia e das neurociências, tá? Esse curso ele vai acontecer durante essas 8 semanas e a gente vai ter 3 encontros ao vivo. Todo o resto vai ser numa plataforma onde eu vou colocar os vídeos para vocês, as aulas online, tá bom? Essa plataforma vai estar disponível a partir de amanhã, para quem quiser fazer a inscrição, mas para quem está no grupo do Telegram, eu vou mandar o link lá antes, tá? Como uma forma de agradecimento pelo acompanhamento, e as vagas são limitadas. Por que as vagas são limitadas? Porque quem me conhece sabe que eu gosto de discutir a experiência do aluno e eu não consigo fazer isso com 50 pessoas. Né? Eu consigo fazer isso com um determinado número para garantir a qualidade. Né? Eu gostaria muito de atender todo mundo de uma vez, mas não dá. Eu prezo pela qualidade do meu trabalho. Sendo assim, a gente vai ter 3 encontros ao vivo. Esses encontros vão acontecer no primeiro encontro, vai ser ao vivo. No 4º encontro, na 4ª semana, vai ser ao vivo. E na 8ª semana, vai ser ao vivo. Esses encontros ao vivo têm duração mínima de 2 horas, tá? Duração mínima de 2 horas. E durante a semana, vocês vão ter acesso às aulas gravadas, a áudios de meditação e a exercícios de reflexão para que vocês consigam trabalhar aquele tema da semana especificamente, tá bom? E aí vocês vão trabalhando durante a semana. Na semana seguinte eu vou liberar as aulas por semana para que ninguém vá com ansiedade ver todas as aulas de uma vez. Não é assim que acontece. Por semana vai ser liberado, então semana 1 a gente vai fazer ao vivo e vai ter umas aulas gravadas para vocês. Semana 2 vai ter aulas lá para vocês verem no tempo de vocês, aonde vocês estiverem, no horário que vocês quiserem, tá? Na semana 4 a gente marca um ao vivo para todo mundo, então vai ser no horário que vai servir para todo mundo, certo? Ou pelo menos para a maioria. Eu vou fazer um canal no Telegram para poder saber, né, qual é o horário do grupo. E na 5ª semana tem aulas que vocês vão fazer, na 6ª semana tem aulas, e na 8ª semana, que vai ser a última semana, a gente se encontra novamente. Esses encontros é para a gente discutir dúvidas, experiências. Para quem já fez o curso comigo sabe que a gente acaba entrando num processo de questionamento a partir dos relatos, que é o inquiry, que é eu conseguir extrair alguma coisa a partir do relato de vocês e fazer vocês refletirem a partir daquilo. Então, por isso que demora e por isso que é importante que façam todas as práticas antes, para que, quando chegar na 4ª semana, a gente consiga ter material para trabalhar, tá bom? E, além disso, né, aí no final, a gente faz na 8ª semana, faz um grande fechamento e discute tudo que ainda ficou por dúvidas ou questões, enfim. Então, mais uma vez, esse curso ele vai ser chamado Consciência, vai ter conteúdos parecidos com esse dessa semana, tá? Voltados para que a gente consiga expandir a nossa consciência, para que a gente consiga se abrir mais para essa nova possibilidade de ser e de viver. Vai ter práticas de meditação, então vocês vão aprender na prática, não é só na teoria, tá? Práticas de meditação, onde eu vou mandar áudios para vocês praticarem diariamente. Vocês vão anotar em diários as dúvidas de vocês. E aí, na 4ª semana, 8ª semana, a gente está ao vivo, gente, com isso. É possível fazer online, tipo no encontro ter a possibilidade de distância. Claro, gente, vai ser por videoconferência, tá? Na verdade, sim, as aulas gravadas vão estar lá disponíveis. Na 1ª, na 4ª, na 8ª semana, vai ser videoconferência pelo Zoom, comigo, tá? Eu vou mandar o link para todo mundo do grupo, da turma, que vai ser limitado, para que vocês acessem e a gente consiga ter essa interação, né, com vídeo, com voz e tudo isso. O que vocês acham, gente? O que vocês acharam disso? Viver consciente, sempre viver com o pé no chão. Sempre, exatamente, viver consciente, viver com o pé no chão. Bom, se faz sentido para você, se você quer continuar comigo nessa jornada,
vem junto, né? Acho que vai ser muito lindo e muito rico. Então, se você gostou dessa semana, a gente tem muito material para trabalhar. Tem muita coisa para trabalhar. E eu tô aqui, tô disponível e tô disposta a estar com você nisso. Então, se você quer, lá no Telegram eu vou mandar o link antes, tá? Para todo mundo que tá lá. E depois eu faço um story falando aqui, boto na minha bio, mas até eu vou dar prioridade à galera que tá lá no Telegram, tá bom? As inscrições fazem seu Instagram. Gente, não, a inscrição vai ser feita pela plataforma que eu vou mandar o link lá no Telegram. E se você quiser mandar direct pra mim aqui, se você não tá no canal do Telegram, mas acompanhou essa semana, né, e quer participar, manda um direct pra mim que eu posso te mandar o link também. E aí Camila fala, quem não fez nenhum curso ainda, aproveita a oportunidade, vale muito a pena. E Camila acabou de fazer o curso comigo, ela fez o Encontrando Espaço, né, que foi um curso de 1 mês, e foi lindo, gente, foi lindo. A ideia era fazer encontros de 1h30, semanal a gente fazia encontros de 2 horas, o último encontro durou 2 horas e meia, porque é tanta troca que a gente faz que é incrível. Eu só digo isso, é incrível. Obrigada, gente. Viena, muito obrigada. Que bom que você se identificou com a live. É muito conceito, eu sei, né? Eu acabei passando um monte de coisa aqui pra vocês, mas é a base de tudo, né? Todo esse conteúdo que a gente construiu ao longo dessa semana, essas reflexões que a gente construiu ao longo da semana, a gente consegue integrar assim com o tempo, né? A gente é preciso ter tempo. Então, as práticas de meditação, elas auxiliam no sentido de que a gente começa a ter mais clareza. O Paulo está aqui também, o Paulo pode até falar como é que foi o curso. Ele fez o curso de 8 semanas, não foi, Paulo? E ele sabe o quanto é denso esse processo de reconhecimento, de desconstrução do ser, né? E de reconstrução de uma vida mais presente, mais consciente. É realmente uma jornada de vida. Esse curso de 8 semanas vai dar uma ajudada, assim como o curso de 8 semanas presencial ajuda, né, a gente a reconhecer algumas coisas, mas é uma jornada de vida, gente. Então, para quem já pratica meditação, sabe, né, que é um processo, e para quem nunca praticou, eu faço um convite, né, de se abrir a essa experiência. E quando tem um facilitador, a coisa fica mais fácil, né? Então esse é o meu propósito, é o meu trabalho, é facilitar esse caminho para as pessoas que realmente querem. Então eu poderia estar aqui falando de coisas superficiais e dando receita pronta, mas eu não sou assim e eu não vou fazer isso. Porque eu sei que a coisa não é tão superficial assim, né? É profunda e a gente precisa se colocar nisso um tempo para poder processar e poder aprender tudo que a vida tem a nos ensinar e reconhecer a potencialidade que a gente tem, né, do nosso ser. Então é isso. Com isso eu vou encerrar essa live. Muito obrigada, gente. Obrigada a CDV, Físio, tá falando. Adorei, abriu mais a cabeça, foi um prazer. O prazer todo meu. Paulo, obrigada por estar aqui, Paulo. Eu deixei as lives, gente. Se você perdeu alguma live, eu tô colocando todas no YouTube, tá? No meu canal, canal chamado Consciência também. Então, eu vou deixar as lives todas salvas lá. Então, se vocês quiserem rever esse conteúdo, se conectar novamente, vai estar lá disponível para vocês. Vou deixar salvo. Oi, Cássia! Vou deixar salvo, tá bom? Tô acabando o meu tempo aqui. Obrigada por tantos ensinamentos. Obrigada a vocês, gente. Obrigada a vocês. E olha, vamos tentar viver mais presente. Vamos tentar cultivar essa consciência e se desidentificar com tantos processos que nos impedem de viver na nossa essência, tá? A Sheila fez curso comigo também, né? Fazer o curso com você vale a pena mesmo, maravilhosa. Ei, que coisa boa. Tenho muitos alunos aqui, né, que estão aqui e sabem que está sendo diferente de todos os outros cursos que eu já fiz. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada a vocês, gente. A mãe de Bruna! Cadê Bruna, hein? Bruna deve estar aqui também. Muito bom. Gente, meu tempo está acabando. Tenham uma ótima semana, tenham uma ótima vida, tenham uma vida presente. Todos os dias vocês têm a oportunidade de aprender algo novo, de se reconhecer de uma nova forma. Não se deixem levar pelos pensamentos e não se coloquem como consequências do meio, tá? Nós somos autorresponsáveis pelo mundo que a gente cria.
Então, lembra que ontem a gente conversou que tudo é mental e que tudo que a gente se alimenta influencia nesse mundo que a gente cria. Então, por favor, por vocês e por amor, tentem cultivar essa consciência diariamente. Um beijo para vocês, fiquem bem. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.